mais uma vez o Pilo para a gente falar novamente sobre farinha de trigo. E agora algo que eu tento passar a informação para o pessoal, mas a gente não pode passar de forma muito agressiva quando não se tem conhecimento correto. E eu acho que a gente está com a melhor pessoa aqui para falar disso com a gente. Não me ponha de calça curta aí, hein? Vai ter gente também me criticando, hein? Mas eu tenho coragem. Mas, hoje, muita gente vem falar comigo, com certeza vem falar com ele também, com qualquer outra pessoa sobre farinha. Quando quer falar sobre a qualidade da farinha, a pessoa fala: ah não, mas essa farinha aqui é ruim porque tem só 10% de proteína, por exemplo. Mas de onde essa pessoa usualmente pega essa informação, ou você que está em casa usualmente vai apelar para achar essa informação, vai ser na tabela nutricional da farinha. Aí eu quero saber, de Pilo, realmente, nós podemos nos basear em tabela nutricional para pensar em uma quantidade ou qualidade da nossa farinha? Jonas, a tabela nutricional ela é exigida por lei, ela tem nos produtos, mas você tem uma margem, a própria legislação te dá essa margem para você trabalhar. Mas é o que eu sempre falo, a quantidade de proteína que está lá, ela não é o mais importante, porque você tem a funcionalidade dela, é a qualidade da proteína que é o mais importante. E isso você vai ter laudo a laudo nos lotes dos trigos, porque mudam-se os blends de trigo que eles fazem as moagens, muda às vezes o processo de moagem. Então para você analisar uma farinha, o que eu poderia te falar? Porque o pessoal usa muito a regrinha do alveógrafo, que a gente chama, P sobre L, W. Isso é importante, mas ele não pode ser visto, nem isso que já é mais técnico, separadamente. Está falando então de outro modo que o pessoal faz, para outra forma de análise que não é nutricional, né? São esses laudos. Os laudos são os alveógrafos, né, que a gente chama, os laudos técnicos de farinha. O alveógrafo ele é importante, mas quando ele é analisado em conjunto com mais dois, que é o extensógrafo e o farinógrafo. Então você tem que ter um equilíbrio e saber analisar em conjunto isso. O alveógrafo, muitos professores, muitos técnicos de moinho sabem que ele mascara um pouco o resultado da farinha. Principalmente quando a gente fala de trigos extensíveis. O alveógrafo é um teste que a gente faz, um laudo, que é feito em laboratório, com uma metodologia engessada. Então, para você usar o alveógrafo, você vai colocar uma determinada umidade na farinha e seguir todo aquele processo, aquela metodologia. Então, se é uma farinha que você sabe que ela absorveria mais água, o resultado que ela vai te dar nesse alveógrafo é diferente. Então, como que você sabe que a farinha é mais intensa? Você faz um alveógrafo às vezes e ela te deu um resultado lá de P sobre L, que é a relação entre essas duas proteínas formadoras de glúten, que pode parecer lá 2,6, 2,8. Você vai falar, pô, essa farinha está muito rígida, vou usar ela só para fazer macarrão, massa, que ela está muito estruturada, muito tenaz. Mas quando você puser mais água nessa farinha no seu processo ali de trabalho, com essa quantidade maior de água, ela vai se tornar uma farinha mais extensível, mais equilibrada. Então você tem que ver o farinógrafo, qual é a hidratação que essa farinha teve no laboratório, como é a resistência dela à extensão, que é o extensógrafo, qual é o tempo de estabilidade dessa farinha, que é uma farinha que você pode deixar fermentando mais tempo, valorizar o tempo de descanso das massas. Você vai buscar resultados em cima disso. Então é complexo dizer. Uma farinha boa, que tem um P sobre L equilibrado, que vocês veem lá, P sobre L de 0,80, com W de 300 e pouco, 400. Essas farinhas são boas, mas muitas vezes não é bem isso que é a característica da farinha. Às vezes você pega uma farinha que está ali pelo alveógrafo com um P sobre L alto e ela vai te dar um resultado muito, muito bacana. A farinha ela tem uma sinergia entre os atributos que ela tem. Eu vou passar aí um probleminha que às vezes eu tenho em indústria, principalmente com as nutricionistas, que são as pessoas que recebem a mercadoria dentro das empresas.
Então vai lá no nutricionista, eu pedi a especificação técnica XYZ. Ó, aqui era para vir com 300 de W, mas a farinha tá com 260, vou devolver. Falei, pelo amor de Deus, não devolve, não tem nada a ver. Porque o que a gente tem que ter com a farinha? Eu falo, indústria, ela vai receber a farinha e fazer o teste em loco, lá na linha. E muitas vezes não vai dar esse problema. Então ela vai fazendo, ela vai criando um histórico de laudos. O que a gente vai perceber a diferença é quando, às vezes, duas características da farinha mudam ao mesmo tempo. Então você vai analisando e vai vendo, pô, é verdade, olha, o Certa me disse, o Pilo me disse que para eu receber, é verdade, eu recebi a farinha que estava com 260 de W, eu fiz o produto, ficou perfeito, mas por que não deu diferença? Daí ela continua usando. De repente muda duas características, daí ele vai voltar lá para o lado, agora o meu produto ficou estranho. Daí ela vai saber que, olha, esse laudo aqui com 300 e o P sobre L de tanto, mas só que ó, ela diminuiu a hidratação, então começou a dar. Então a gente começa a entender toda a lógica, né, toda a reologia da farinha de forma mais complexa. E esse trabalho de a gente criando um histórico de laudos foi o que deu uma dinâmica melhor para o trabalho das empresas. Porque você vai vendo a sinergia que tem os atributos e vai aprendendo a conhecer esse tipo de, essa problemática aí. E como uma pessoa hoje, por exemplo, está começando, tem uma padaria pequena, a pessoa está produzindo, não sei, tá usando 50 quilos de farinha por semana, por exemplo. Como que ela conseguiria esses laudos com a produtora da farinha? Os moinhos, o que acontece? Eles evitam às vezes, mandar o laudo para qualquer que seja os pedidos, sem uma explicação técnica melhor, porque as pessoas não estão muito preparadas para entender o laudo. Mesmo as pessoas que são formadas em engenharia de alimentos, nutricionistas, é um conhecimento muito específico. Então, às vezes me falam, não, manda um técnico nosso para ajudar a resolver, porque vai fazer esse trabalho que às vezes eu faço, explicar para a pessoa aonde está o problema e onde ele pode fazer essa correção no processo dele. Às vezes eles ficam com essa resistência de mandar o laudo. Em todos os momentos que eu passei, eu acho que é necessário mandar o laudo e explicando aos poucos. O que a gente tem que ter, que é uma necessidade hoje que eu vejo no Brasil, é uma venda de farinha de trigo com um respaldo técnico melhor dos representantes, das pessoas que lidam a venda, aproximar mais, criar um elo entre a cadeia produtiva e o lado comercial da empresa. As pessoas têm que vender a farinha e ver a farinha de trigo como um produto que merece muita atenção, né? Então a gente peca um pouco nessa condução, porque às vezes muitos vendedores não conhecem esse lado técnico. Então eles ficam ali à mercê pô, meu cliente não quis, ele quer, não ficou bom, ele não quer, ele tem o direito, porque a gente falou que ia entregar aquela farinha com aquela especificação e ela foi diferente. Tudo existe um conhecimento mais aprofundado para ser feito em conjunto. Então, nessa explicação, você falou pra gente que aparentemente o que o pessoal olha bastante é esse W, que eu falo que é a força alveográfica, né? E essa relação de P e L. Você consegue explicar para o pessoal o que é esse W, o que é esse P e o que é esse L? O P sobre L é a relação entre as proteínas formadoras do glúten. Uma delas ela é responsável por dar a elasticidade à farinha, a capacidade de você ter um elástico forte. A outra é a extensibilidade. E o W é a relação de força entre elas. Então você pode ter, às vezes, farinhas com W de 300, mas porque ele está exigindo uma força, então a construção de um gráfico. Quando a gente fizer um vídeo que a gente possa trabalhar com um pouco de material gráfico, vocês vão perceber que, assim, às vezes a gente tem uma construção de um gráfico, né? Da construção da linha, que ele começa aqui nessa curva aqui, abscissa, vem para cá. Ele está mais longo aqui, mas ele tem essa área, então essa área é o W. Ela vai estar marcando 300. E você pega uma farinha, como se dizer, seria uma farinha com características de massa. Ela vai estar acabando aqui, mas ela vai subir assim, reto. Então essa área também vai marcar 300, porque é uma força. Então eu gosto muito de falar para meus clientes, eu parei um pouco de falar de força de W, eu falo de farinhas rígidas e farinhas mais relaxadas. Porque a força, quando você fala uma farinha, é uma força rígida, a farinha quer fazer força para crescer, para se desenvolver, e ela não tem essa capacidade de crescer porque ela tem um P sobre L de 2,5, ela tem essa proteína elástica muito forte.
e se abrir, se ela crescer mais, ela se rompe, que é um teste que já teria que voltar lá para o extensógrafo, que é resistência à extensibilidade. Ela estende, mas se ela estender mais que aquilo, ela se rompe. Então é uma farinha que a gente chama de farinha curta. É uma farinha muito boa para fazer massa seca, dura, que ela vai dar formatação, vai deixar um produto mais al dente, né? Uma característica dessa farinha. E você tem aquele W300, que o que acontece? A farinha ela vai fermentando e ela vai tendo uma capacidade de crescendo e manter essa estrutura. Então ela tem uma relação entre P sobre L mais equilibrada. Então ela vai dar um W300, mas assim, ela tem uma expansão tridimensional melhor. É aquela bola de bexiga que vai crescendo e não se rompe, não estoura, entendeu? Essa é uma farinha já com essa característica mais relaxada, uma farinha que as pessoas buscam em pizza, para fazer uma baguete, que quando você vai modelar ela, você abre a baguete, ela vai e não retorna, estrutura. Então todas as farinhas são boas. O que a gente tem que aprender é utilizar essas características. E o bacana é que tem muita gente que tem isso na mão. O padeiro, ele vê, essa farinha está muito rígida. Então, ele sabe que aquela farinha dura é uma farinha que ele vai pôr na mesa, fazer um outro trabalho e vai deixar ela descansando. Então, você elimina muitas vezes nessas farinhas o processo de pré-modelagem. Porque a pré-modelagem vai te ajudar a dar mais estrutura quando uma farinha é fraca. Uma farinha muito extensiva, você dá uma pré-modelagem, descansa e modela para criar estrutura. Se essa farinha já tem essa estrutura, você só bate, deixa descansar na mesa, porciona lá nos tamanhos, uma baga 350, 380 gramas, e deixa ela descansar ali, sem ter feito a pré-modelagem. Daí depois você pega e modela, essa farinha vai estar mais relaxada. Porque toda vez que você mexe no produto, você está criando força nesse produto, né? Você vai criar essa resistência na massa. Então, mais uma vez, a gente está vendo que no final das contas, vai ser o feeling e vai ser saber trabalhar com o que você tem na sua mão. Tudo é importante. O conhecimento, né, o conhecimento explícito, né, aliado ao conhecimento tácito, né, a experiência aliada ao estudo acadêmico. Uma outra coisa que a gente tem que vem em laudos, por exemplo, é material mineral, que a gente chegou a falar até um pouco em outros vídeos. Você explicou como faz o teste, né, que é o teste de cinzas. Isso, é a quantidade de material. Você vai pegar uma quantidade X de farinha, vai pesar essa farinha, coloca numa mufla, né, que vai incinerar todo esse produto. O que vai restar ali são só os materiais minerais, que toda a matéria orgânica vai se transformar em cinza, né, que são a ação mineral. Você acaba com toda a ação mineral. Daí você pesa essa diferença, você faz essa escala de 1, que você vai ter as cinzas. As farinhas que são mais internas do endosperma, as mais branquinhas, vão ter um teor de cinza mais baixo, as que vão aumentando a extração vão ter teores de cinzas mais altos, e cada farinha a gente vai usando para um produto diferente. No Brasil, uma coisa que é muito louca, o pessoal acha que farinha de qualidade é farinha branca, clarinha. Na realidade, essas farinhas têm menos minerais, menos vitaminas, tem menos incidência de substâncias que seriam mais saudáveis, né, para a nossa alimentação. E medida de atividade enzimática natural? Atividade enzimática, os muitos chamam isso de índice de queda da farinha ou teste de Fali-Number, que é, na realidade, eu falo um nome mais complexo, mas eu vou explicar melhor para vocês, que é o poder diastático da farinha. Diastático são as quebras que as enzimas fazem em algumas outras moléculas. Nesse caso, a quantidade que teria, vamos dizer, uma enzima bem conhecida, que é a alfa-amilase. Quando você tem essa alfa-amilase em grande quantidade, a gente vai colocando, vai tendo que essa ação enzimática vai favorecer a ação fermentativa. Mas se você tem uma quantidade dessa atividade enzimática, né, de enzimas alfa-amilases, você também pode prejudicar a farinha. Existem farinhas que têm essa ação enzimática aí muito baixa, abaixo de 250, são farinhas que vocês veem que você coloca no forno, o pão nem terminou de assar, ele já está escuro. E você vai olhar no miolo, está um miolo muito úmido, pegajoso, por quê?
porque tem muito açúcar disponível para as reações, tanto de fermentação, mas daí entra naquelas reações de Maillard, de caramelização. Então é uma farinha que é um pouco comprometida. São farinhas que você tem que tirar tudo que você tiver de açúcar na sua receita, você tem que tirar tudo para tentar consertar essa farinha. Vai ter que trabalhar com uma temperatura de forno mais baixa, tem várias correções que vocês podem fazer dentro de um processo quando você tem uma atividade enzimática comprometida. Em laudo também a gente encontra teor de proteínas de glúten úmido e seco, e acaba tendo uma diferença bem grande entre esses dois números, né? É assim que a gente consegue ter uma ideia melhor sobre a quantidade de glúten que tem na massa? Isso. De glúten, assim, você vai, o pessoal brinca, né? Lavar a farinha, né? Fazer uma bolinha, ela vai ficar ali uma bolinha sem a parte dos amidos que vão escorrer, você vai ficar com as proteínas. E a gente tem 4 proteínas na farinha, são as solúveis e as insolúveis. Dos grupos das albuminas e globulinas são as solúveis, elas vão sair na lavagem. E uma com solução salina, né, que você sempre faz esse teste com 2% de sal, e a outra na água normal. O que vão sobrar são essas 2 proteínas que são mais resistentes. Mas o importante, essa proteína formadora de glúten, ela tem uma capacidade de absorção de água relativamente entre 3 vezes o seu peso. Então, se você tem lá, a grosso modo falando, você tem 8% na base seca do glúten, significa que você tem um glúten úmido de 24. Se você tem uma farinha que está com 9 na base seca, se você hidratar, você vai ter um glúten úmido de 27. Por que o glúten úmido é importante? Porque você vai fazer um outro teste que chama Gluten Index. Você faz, depois a gente tenta passar isso de forma visual para vocês, que é quando você faz a formação desse glúten, você passa ele em algumas peneiras. O que você vai sair, você tem uma contagem, acho que baseada em 1 também. Então o Gluten Index, você vai ver lá numerações no laudo de 94, 97, 90. Quanto mais alto, significa que essa qualidade dessa proteína formadora do glúten é melhor, é mais resistente a batimento, a processos de fermentação também. E quando estiver abaixo dos 90, ela já começa a comprometer um pouquinho na sua qualidade. Cor, a gente tem as características de cor dos trigos pelas regiões. Então, quando a gente fala de trigo, né, para massas, a gente sempre busca um trigo que a gente chama com uma coloração âmbar, que você tem nesses agentes, nesses trigos, são agentes carotenoides que eles falam, que vão conferir essa cor mais amarelinha, que quem é muito rico nisso são as farinhas de grano duro, as sêmolas. E na farinha, um exemplo, você pega uma farinha argentina, ela tem essa característica, não que é escura. A pessoa está fazendo essa escura, não é, ela está mais âmbar. E a nossa farinha nacional, principalmente do sul, é uma farinha que tem a característica de ser uma farinha bem clarinha, bem branca mesmo, bem alva. São características do trigo. Então a coloração é importante porque a gente tem essa característica, essa cultura aqui no Brasil de achar que uma farinha branquinha é uma farinha de qualidade. No lado funcional, a cor às vezes não interfere muito não, nem no sabor, né? É mais a aparência mesmo. Eu acho que a gente conseguiu tirar as dúvidas mesmo de todo mundo sobre essa questão de que tem pessoas que se baseiam na tabela nutricional, mas aí algumas pessoas que se aprofundam mais acabam conhecendo o laudo e daí falam, não, mas a tabela nutricional não presta. Não, é ser usado, tem que ser respeitado, existe, é uma necessidade. Quando você vai fazer a composição nutricional de um produto, você precisa ter aquelas informações para saber caloria, quanto você vai consumir por dia daquele produto, se ele é benéfico ou não, está te gerando muito carboidrato, para as pessoas que têm alguma intolerância, alguma concentração de alguma substância. Então, tudo que tem na embalagem é saudável, mas isso, mas a nutricional ela não é o meio mais prático de se analisar uma funcionalidade técnica de uma farinha, não, aí não. Mas também não adianta só ter o laudo, porque no final das contas o que vai te ensinar a usar aquela farinha não são as informações que vêm no papel, e sim os seus testes empíricos, o seu trabalho.